E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de leituras com as leituras dessa semana. Então, olha só o que já espera por vocês neste vídeo. Kaguya-sama Love is War. Será que a gente teve andamento no romance ou o orgulho ainda vai falar mais alto? Dragon Ball Super, qual a teoria que foi criada dessa vez? E será que vai ter rage do Joey por conta daqueles assuntos, né, de Toyotaro? Também vai ter que aguardar aí pra saber. Vigilante, My Hero Academia Illegals, volume 10, vai ser ponto pra quem? Eu vou disparar na frente ou o Best of Friend finalmente vai ganhar algum ponto? Também vai ter que saber. Real! Takehiko Inoue realmente é um gênio? Será que ele sabe mesmo criar mangá e consegue conquistar em poucos volumes? Também fica aí pra você saber. Finalização de Adin, o que eu achei do final desse mangá? Será que compensa os 17 volumes? E, para finalizar, Promised Neverland, que já entrou aí na sua reta final, né? Faltando mais um volume para concluir. Então, se você quiser saber a minha opinião a respeito desses mangás, continua aí no vídeo que após a vinheta vou falar tudo para vocês. E se curte os vídeos de leituras, já sabe, deixa o seu gostei no vídeo. Ó, o seu gostei ele é muito importante, ajuda no engajamento. Já vai escrevendo aí também nos comentários o seu mangá favorito e o que você achou dessas leituras. E também, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca para você receber todas as notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E se quiser ajudar a gente de alguma outra forma, clica no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. E se não quiser tomar spoiler de algum desses mangás, já sabe, dá uma olhada aí na descrição que tem o momento exato em que eu falo de cada um deles. E a gente começa então o vídeo falando de Kaguya-sama Love is War, volume 6. Algo a se destacar neste volume foi que aconteceu aqui o aniversário do Shirogane. E lá no volume passado a gente viu que a Kaguya, né, meio que ela conseguiu descobrir a data do aniversário do Shirogane e aí ela estava planejando dar algum tipo de presente para ele. Ela faz um bolo enorme para ele e leva lá, só que aí na hora dela entregar esse bolo, meio que ela fica com vergonha, porque ela lembra que quando foi o aniversário da Chika, eles fizeram o mesmo bolo, só que muito menor. E o desse bolo que ela tinha feito pro Shirogane parecia um bolo de casamento, tinha um monte de andar. E aí meio que ela ficou pensando, aí de novo, aquela questão do orgulho, né? Ela ficou na cabeça dela matutando, porque se ela entregasse esse bolo, na cabeça dela, o Shirogane ia falar, ia achar uma graça, né? Que é, tudo é isso que eles pensam um do outro, né? Falar, nossa, você fez esse bolo pra mim, o que é isso, né? Que extravagante, ai, que graça. E aí ela deu um jeito lá de só dar um pedacinho pra ele, junto com um presente que foi um leque que ela mesmo comprou pra ele se abanar durante o verão e que ele gostou muito. Mas o restante do bolo ficou lá e ela teve que ficar comendo e dando pros outros lá depois por muitos e muitos dias. Uma outra coisa legal também foi que a gente teve um capítulo focado na irmã do Shirogane. E a irmã do Shirogane gosta da Kaguya, só que ela não consegue também expressar isso. Então, e a Kaguya, ela tá tentando conquistar a irmã do Shirogane para conseguir se aproximar dele de alguma outra forma. Então fica esse triângulo amoroso, né, indireto, porque ninguém ali sabe que um gosta do outro, ninguém consegue se declarar um pro outro. E também teve uma parte muito legal, que foi a dissolução, né, ali do Conselho Estudantil. O Conselho Estudantil ele fica por um ano, e aí a gente tinha ali os membros, né, que faziam parte, e meio que já terminou esse um ano. Mas aí no final, a Kaguya, ela meio que fala pro Shirogane que ela quer que ele continue sendo o presidente. E aí por conta desse pedido, ele pede lá, ele revoga, né, e pede para que seja mais uma vez o presidente. E é assim que o volume termina. Achei legal, assim, eu tô achando legal o Kaguya, ele é um mangá, é uma comédia romântica que consegue te distrair. Achei ele um mangá divertido, o toque de comédia dele funciona muito bem aqui pro Brasil, porque eu acho que tem piadas japonesas que são muito japonesas. E que às vezes, quando é adaptada, não fica... perde a graça, né? Mas o Kaguya, ele não passa por isso. Dá pra você entender e até dá pra você dar umas risadas.
Só de fato que me incomoda nessa história é isso, que eles são muito orgulhosos, muito orgulhosos. É que também, né, tem que ser, porque senão o autor não vende mangá. Senão, se eles não fossem orgulhosos, já teria acabado lá no volume 1, a gente seria um one shot ao invés de ser uma série, né? Mas às vezes isso me irrita, porque eu falo, gente, é só chegar e falar na lata. É porque eu sou dessas pessoas que falam na lata. Quando eu vejo essas pessoas que ficam se resguardando, já me sobe o ódio. Mas ainda não tá no ódio de dropar, eu tô gostando e tem mais volumes lá de Kaguya-sama pra eu ler. Então, você que gosta, continua acompanhando o vídeo de leituras que a gente ainda vai falar muito. E para esse volume aqui de Kaguya-sama, eu vou dar a nota 7.5 de 10. O que nos leva a Dragon Ball Super, gente, que já sobe o nervoso do Toyotaro. Que, gente, o Toyotaro, ele não é um personagem, mas ele tá na minha lista dos odiados. Vocês vão ver, eu vou dar um jeito de inserir Toyotaro. Ai, Joey, mas quem escreve o coisa é o Akira Toriyama. Não tô nem aí, mas o meu ódio tá no Toyotaro. Eu não sei porquê. Um ódio tá nele. Sabe quando ele não, a pessoa não é, mas o meu ódio todo tá nele. Então eu vou jogar todas as culpas nele também. Akira Toriyama não quer fazer Dragon Ball Super. As pessoas ficam brigando, ele aí joga. É o Toyotaro que tá fazendo tudo, gente. Isso aí é enganação. Fica, o Toyotaro, o Akira Toriyama que escreve. Não é o Akira Toriyama. Ele dá umas coisinhas lá e só coloca o nome dele pra poder vender. É o Toyotaro que tá fazendo tudo. Se é que eu fico puto da minha cara. Nesse volume aqui, tivemos a conclusão da saga do Moro. Aí, gente, uma coisa que me dá raiva no Goku é isso. O vilão tá lá morrendo. O que o Goku faz? Dá a chance. O Moro tava lá destruído. Aí o Kuririn também chega lá com a semente dos deuses. Aí o que o Goku faz? Pega uma semente dos deuses e dá pro Moro. Fala, olha, estou dando esta semente pra você aqui se recuperar. Daí você vai e se entrega pra Patrulha Galáctica. Você promete isso? Aí o Moro falou, eu prometo. Aí deu a semente, comeu lá. Se entregou? Não. 14 pessoas enganadas! Mas aí ele foi dar um soco no Goku. O Goku tava com um instinto superior, aí quebrou toda a mão dele. Mas aí o que ele fez? Ele tinha o braço dele decepado lá, que tinha a bolinha. Ele conseguiu pegar esse braço e aí ele usou o poder do Meros lá, né? E aí ele ficou meio que com esse poder também do instinto superior, só que aí ele não tem um corpo que aguenta tanto poder. Aí ele começou a encher lá, ele se fundiu com a terra. Ai, gente, é umas coisas assim, doida. O Akira Toriyama não faria. Não, faria. Mas isso é coisa do Toyotaro, eu tenho certeza. Aí o que foi? Aí ele começou a crescer. Aí o Whis falou assim, ó, pra você conseguir derrotar ele, vai ter que quebrar aquela joia que tá na cabeça. Porque como ele se fundiu com a Terra, se você matar ele, a Terra vai explodir junto. E aí todo mundo vai morrer. Então você destrói a joia que tá na cabeça dele, que é ali que tá o poder do Meros, e ele vai... Aí você vai derrotar ele. Aí o Goku tenta, só que não consegue, perde a energia. Aí vai o Vegeta, gente, é isso que me dá o ódio. O Vegeta podia ter de novo pegado e brilhado nessa parte. Mas o que o roteiro faz? Tudo ir pro Goku. Que aí o Vegeta vai e usa o poder lá que ele tem, né? Ele vai sugando assim a transformação para evitar que o Moro se fundisse com a Terra mais rápido. E aí aí eles falam, a gente tem que dar a nossa energia pro Goku, pra ele virar o instinto superior e quebrar. Aí eles começam a pegar a energia de todo mundo, aí até pegar a energia do Ubi lá, né, que é a reencarnação do Majin Buu do mal, pega a energia dele e dá pro Goku, o Goku vira instinto superior, o Goku adquire um Susanoo, que eu não sei pra que aquilo, que de fato é um Susanoo, que o Goku fica até na testa aqui, aí fica um Goku gigante assim também pra enfrentar lá o Moro. Aí quebra a joia, derrotou o Moro. Aí termina a saga, todo mundo feliz. Sempre assim, né, Dragon Ball? Termina a saga, todo mundo faz uma festa e todo mundo fica feliz. Mas aí já entramos em uma outra saga. Porque lembra do Seven Tree? Que era aquele lá que tava junto com o Moro, que inclusive o Moro pegou o poder dele lá de conseguir? Tá. Uns alienígenas também estranhos vieram na Terra, pegaram os restos mortais ali do Seven Tree
e eles iam reconstruir o corpo dele. Porque parece que ele é uma criação lá muito boa. Só que aí esse corpo acabou sendo roubado pelo vilão desse novo arco que se chama Granola. E o legal é que você lembra a Granola, é de fato a Granola mesmo. Porque o nome do planeta dele é planeta Cerealdin. Ele é um Cerealdin. Então meio que as pessoas do planeta dele têm tudo nome de cereais. E o planeta dele parece que foi destruído pelo Freezer e pelos Saiyajins. Então ele tem um ódio do Freezer e um ódio dos Saiyajins, né? Tem que ter alguma coisa ali para conectar ele com o Goku. E ele meio que ele é um mercenário, então ele roubou esse corpo do Seven Tree para vender para um cara lá, que é um cara que também tem... O nome dos irmãos dele é tudo nome de combustível. E aí ele vende e ele fica sabendo que o Freezer está vivo, porque a gente viu lá na fase do torneio que como a Terra ganhou, a recompensa do Freezer era ele ser revivido. Então o Granola está indo atrás do Freezer e aí acho que aí vai desencadear um monte de coisa lá para eles conseguirem ir até a Terra, enfrentar e tudo mais. Então tivemos o início de um novo arco e que eu estou pé da vida com esse arco, porque de novo a gente vai acontecer, porque aqui o Whis estava treinando o Goku, que o Whis ele é anjo e o instinto superior é o Ki dos anjos. Então as pessoas erraram, não é Gohan Ki dos anjos, é Goku Ki dos anjos, né? Gokui, igual as pessoas falam. Aí o Bills, ele falou pro Vegeta que os deuses da destruição têm um outro tipo de poder, porque um deus da destruição, ele não usa a calma e o bom coração. E aí o Vegeta falou, então me ensina. Aí o Bills falou que não ia ensinar, mas meio que o Bills falou, vou treinar ali do outro lado. Se você quiser aprender alguma coisa, vai comigo. Aí o Vegeta foi. Aí o Vegeta vai treinar, igual aconteceu nessa saga do Moro, que o bichinho até se matou lá pra conseguir aprender a técnica e não vai usar pra bosta nenhuma. Que no final o Goku vai dar um jeito de fazer alguma coisa. Ai, Joey, mas o Goku é o personagem principal. Gente, pelo amor de Deus, dá uma inovada, né? Vai ficar só Goku sempre vencendo, a mesma coisa. E depois que eu falo que o roteiro de Dragon Ball é enjoativo, vem os fãs aí de canal de teoria de Dragon Ball me xingar. É lamentável. Mas é a mesma coisa, mesma fórmula, mesma coisa que acontece sempre. Então, precisa inovar. Faz o Vegeta se destacar. Eu garanto que você gosta mais do Vegeta do que do Goku. Pra mim, o Goku é um lixo de personagem. Ele é um lixo de tudo. É um lixo de pai, ele não tá importado com nada. Ele só quer lutar. Ele só quer ficar mais forte. E eu tenho a prova aqui neste volume. Porque ele mesmo fala que ele queria que aparecesse um vilão. E até o Vegeta fala, mano, você não... Chega, né? Até o Vegeta fala isso. Como que você tá falando um absurdo desse? Então, olha só o Vegeta como ele se tornou um personagem mais racional. Olha a evolução do Vegeta desde que ele apareceu lá na saga dos Saiyajins, lá no início, né, do que a gente tem no anime do Dragon Ball Z. E olha o que ele se tornou hoje. O Vegeta, sim, ele é um personagem, ele é um bom personagem, ele tem um bom desenvolvimento, ele tem uma motivação agora. E ele é um bom pai, porque ele tem a família, ele se preocupa com a família dele. O Goku, ó, tá nem aí. Pra esse volume aqui de Dragon Ball Super, eu vou dar a nota pra ele também, 7.5 de 10. Revoltado, mas vou. E se preparem, porque você que gosta de barraco, nos próximos volumes a gente vai ter. Porque o que eu vou xingar esse Toyotaro, gente, não tá na história. Próximo volume é o Vigilante My Hero Academia Illegals. Então, o que eu achei desse volume? Esse volume, vamos lá para as coisas, né? Que já vamos juntar estresse com estresse. Aqui a gente teve a luta com a Pop, então ela tá lá sendo controlada, né? Com aquele poder das abelhas e ela já começa destruindo a cidade inteira. Ela faz uma zona. Tanto que ela é colocada como uma vilã. Então agora todo mundo, todos os heróis ali, ela já passou no noticiário e tudo, todo mundo tá atrás dela. Daí as pessoas que conhecem a Pop, eles estão tentando salvar ela de alguma forma. E aí foram e falaram com o Koichi, né? Falaram, pô, você quer salvar ela? E ele fala, não. E ele fala, não, eu vou.
E aí ele começa a treinar junto com outros lá que fazem parte do submundo. Eles pegaram eles foram no esconderijo, né, do Knuckle Duster, e eles começaram a treinar baseado ali em algumas anotações que eles fizeram. E eles sabiam que a Pop, na verdade, ela tinha anunciado no último ataque que ela ia fazer um novo ataque. E eles sabiam que nesse novo ataque iriam aparecer heróis. Então eles meio que estão pensando em alguma coisa, e eles sabem que agora, como ela foi colocada como uma vilã, os heróis ou vão matar ela ou vão prendê-la. Mas para que eles consigam salvá-la, eles não podem deixar isso acontecer. Porque como o Koichi, né, ele é um herói de submundo, ele não tem uma licença de herói, qualquer coisa que ele tentar fazer não vai adiantar nada. Então ele tem que salvar ela antes que os heróis tomem alguma atitude. Eu lendo esse volume 10, eu falei, agora sim a história voltou às suas origens, agora sim tá tendo um foco. Tivemos até capítulos focados nesse treinamento do Koichi, foco em outros personagens que apareceram lá no começo, voltando e tendo o seu destaque. Aí eu, graças a Deus, agora, mano. Sem nada de My Hero Academia, nada, nem citação, Eraserhead, não existe. E mostrando também o vilão de Vigilante, né? Que isso é muito importante. Ele também tendo destaque, ele tendo desenvolvimento. E aí eu falei, nossa, mano, muito bom. Só que, se vocês estão olhando direito esta capa, quem que vocês estão vendo no fundo? O Endeavor, né? Nada contra ele, como falei, estou gostando da participação dele agora na série principal, gostei da redenção que ele tá tendo, né? E da oportunidade dele mostrar que as pessoas podem mudar. Aí esse era o meu medo. Eu falei, mano, meu Deus do céu, o Endeavor tá aqui nessa capa. Vocês querem ver que vai ter um momento ali da luta da Pop e ele vai aparecer? Dito e feito. Aí eu já tava falando, eu desisto. Mas não, graças a Deus, gente, apareceu sim o Endeavor. Ele apareceu, ele começou a lançar lá as chamas dele, mas ele fez um furacão. Só que o furacão dele foi interrompido, ele mesmo interrompeu o furacão porque o Koichi apareceu. Então, ele não acertou o furacão de fogo dele lá, que ia destruir a Pop, porque o Koichi pulou no meio. E aí, o Endeavor, ele falou, eu preciso de 5 minutos aqui pra me resfriar, pra eu usar um tufão. E não interessa se tiver alguém na frente, eu vou acertar esse tufão de fogo nela. E aí, são esses 5 minutos que o Koichi tem pra conseguir fazer alguma coisa com a Pop. Então, o Endeavor, ele apareceu, ele teve ali o momento dele, mas ele não tirou o foco do personagem principal da história. Não foi ele que salvou o dia. E é isso que eu falo, gente. Talvez eu preferia que não aparecesse nenhum personagem de My Hero Academia. Ou aparecesse assim, uma vez ou outra, mas para referenciar como acontecia lá no começo, né? A partir do momento em que eles começam a ter muito foco em uma história onde era para ser um spin-off, contar uma outra coisa, eu acho que desvaloriza muitos personagens. Então, eu até que gostei do jeito que o Endeavor foi colocado, porque ele sim é um herói imponente, ele podia destruir a Pop ali, mas ainda ele não tirou o foco do Koichi, então o Koichi vai ter o tempo dele ali de brilhar com a Pop. E meio que a Pop, no final, a gente vê que ela tem um resquício de consciência, então ela ainda sabe, né, quem ela é. Até foi legal que a gente teve um pouco de foco também no passado dela, quando ela era criança, que ela falava que ela queria ser uma popstar, que ela queria cantar e dançar, né? Mas também parece que o vilão, ele tem um total controle sobre ela. Então, pra gente saber o que vai acontecer, vai ter que ler o próximo volume, porque a história termina justamente nesse momento em que o Koichi fala que ele quer salvar a Pop. Então, nesse volume, aconteceu o que eu queria que acontecesse na história desde lá do volume 5, se eu não me engano, que é focar nos vigilantes. Então a gente teve sim a aparição do Endeavor, mas eu gostei da aparição, gostei como que foi colocado e como não tirou o foco dele. Então, para esse volume 10, ponto pro Best of Friend. Então, ó, tá 2-2 agora. 2 para mim,
2 pro Best of Friend. Como que vai desempatar? Aí só com o volume 11. Aí vou me obrigar de novo a ter que comprar essa história para ver o que vai acontecer. Mas tomara que agora que já entrou nessa buçanha de arco final, que continue assim e esquece os heróis lá de My Hero, deixa o My Hero para My Hero, né? Dê a César o que é de César. Para esse volume aqui, eu também vou dar a nota 7.5 de 10. O que nos leva a Real Volume 2 de Takehiko Inoue. E, gente, Takehiko Inoue, ele é, de novo, um gênio, porque aqui a gente tem um volume incrível e entra aquilo que eu falei na review do volume 1. Ele é um autor que ele começa a história, você não sabe para onde vai, o que vai falar, e aí lá para os finzinhos você vai entendendo e você vai ficando curioso. Nesse volume 2 foi perfeito. Para quem conhece o ritmo do Takehiko Inoue, principalmente o ritmo que ele usa em Vagabond, né, já que é uma história mais, entre aspas, atual dele, junto com o Real, é exatamente o mesmo tipo de narrativa que ele usa no Vagabond. Então, a gente ainda continua com aquela história de acompanhando os 3 personagens. Então a gente tem o Togawa voltando para os Tigers, né, que é o time de cadeirante. Ele era muito orgulhoso, então ele sempre culpava os outros porque os outros só meio que jogavam por diversão e ele era bem competitivo, né? E ele saiu do time por conta disso, então ele tá voltando e tentando reconquistar a confiança das pessoas, né? Ele tá tentando não se colocar muito na frente e deixar esse espírito competitivo dele acabar não atrapalhando no relacionamento, que tá muito abalado, porque praticamente ninguém gosta da presença dele ali no time. Mas ele tá tendo essa redenção, tanto com os outros, quanto consigo mesmo. E também muito legal que a gente teve a história do passado dele. E, gente, é muito trágico, porque ele era uma criança, o pai dele queria que ele fosse pianista, porque era o sonho do pai dele. E essas coisas acontecem muito no Japão. Acho que não só no Japão, né? No nosso aqui também, no Brasil é muito, muito recorrente. Dos pais quererem que os filhos vivam os sonhos que eram deles. Mas cada um tem aquilo que gosta e se identifica com alguma coisa. E o Togawa, ele gostava de corrida. Só que o pai dele não deixava ele entrar para o clube de atletismo. Ele tocava o piano, mas ele também ia escondido lá para a escola para apostar corrida. E chegou um momento, né, que ele começou a desenvolver uma coisa na perna. A perna dele começou a tremer muito. E durante uma das competições de piano, ele perdeu por conta disso. Na hora que ele estava tocando, a perna dele começou a tremer e isso atrapalhou ele. E foi aí que ele decidiu de vez largar o piano e ele falou com o pai dele, até o professor que via talento nele, né, falou pro pai dele, ele corre muito bem, ele tá batendo vários recordes aqui de corrida, ele tem que entrar pro clube. O pai dele não aceitou, mas o pai dele foi vendo o talento que o filho tinha e foi aceitando assim aos poucos. Só que o Togawa estava desenvolvendo uma doença na perna dele. E ele sentia muitas dores depois de correr, ele sentia dor muscular. Ele falava que era uma dor que era mais do que no músculo, que era até no osso, assim. E, infelizmente, essa doença, né, ele ia ter que perder a perna. Então, olha só que triste, né? Porque ele era obrigado a seguir alguma coisa que ele não gostava, que era o piano. Quando ele encontrou alguma coisa que acendia aquela paixão nele, ele teve que ser afastado por conta dessa doença. Então achei legal a gente conhecer mais a respeito do passado dele, porque é o que eu falo, né? Nada como um passado trágico para fazer você se apegar a um personagem, né? E com ele a gente teve exatamente isso. Assim, é muito triste, né? Porque ele estava indo muito bem. Ele estava ganhando vários campeonatos e tudo mais. Enfim, o Takehiko Inoue, ele conta a história de uma forma em que você se coloca como se você fosse o personagem, né? Ele sabe muito bem usar as palavras, ele sabe muito bem construir uma narrativa. Então a gente teve essa parte. Daí a gente vai pro Takahashi, que ele sofreu aquele acidente, né? Foi atropelado por um caminhão e ficou paraplégico.
E meio que ele tá agora vendo a realidade de que muitas pessoas, na verdade todas as pessoas, ficavam com ele, andavam com ele por status. Porque durante todo esse período ninguém veio visitar ele. E tipo, nem o próprio pai dele, né? A única que ficou ali com ele foi a mãe dele. Ele ainda não sabe, né, que ele tá paraplégico. E ele fica colocando isso na cabeça dele, né? De que, nossa, será que ninguém vai vir me ver? Porque ele tá num quarto junto com um menininho. E aí o menininho começa a receber um monte de visita, os amigos vêm levar as revistas. Até tem uma parte aqui bem engraçada que um amigo dele fala assim, olha, eu trouxe pra você esse volume 200 do Kotikami, trouxe pra você a revista aqui com a parte 9 de Jojo. Então, ó, Takehiko Inoue já previu várias coisas aqui, que Kotikami ia terminar com 200 volumes e que ia ter parte 9 de Jojo, né? Porque quando esse volume aqui saiu, lá no Japão ainda não tinha nem o volume 200 de Kotikami, nem Jojo's parte 8 tinha acabado. Mas enfim, aí ele começa a ver que, poxa, por que esse menino, as pessoas se importam com ele e eu, que era super popular, que sempre tinha as meninas ali a meu dispor, o time de basquete inteiro comigo, não tenho nada. Ele foi começando a receber algumas visitas, mas sabe quando é meio que por dó, quando as pessoas não se importam? Daí ele ficou sabendo que ele já tinha sido substituído como capitão do time de basquete e no final do volume, o médico finalmente conta pra ele que ele ficou paraplégico, que ele não tem essa possibilidade de voltar a andar. E, tipo, isso foi um choque imenso pra ele. E aí dá muita dó também, porque até as enfermeiras sabem que ele não tem mais chance de voltar a andar, mas ele quer lá continuar, não quer desistir. E aí a gente tem, de novo, esse outra parte de redenção. Né? O que será que vai acontecer com ele? Será que com esse acidente ele vai perceber o tipo de pessoa que ele era e se transformar? Né? Eu acho que isso vai fazer com que ele conheça o basquete de cadeirante e ele também encontre, né, no esporte ali uma nova motivação para viver. Nesse volume a gente não teve tanto foco lá no terceiro personagem, mas acredito que ele deve voltar a aparecer. Mas enfim, só por esse volume, Real já me conquistou e eu tenho certeza que vai ser uma história que vai continuar me impressionando. Sem dúvida nenhuma, nota 10 de 10 para esse volume. E se você gosta da Takehiko Inoue e não pegou Real ainda, pode pegar, que se o volume 1 te deixou na dúvida se continua ou não, o volume 2 vai tirar totalmente essa sua dúvida, porque eu tenho certeza que você vai querer continuar a ler a história. E aí a gente vem pro final de Adin, né? Adin, volume 17. Bom, eu já começo dizendo que eu não sei ainda, tô digerindo, se eu gostei ou não gostei desse final. Eu ainda tô talvez conversando aqui com vocês, a minha opinião se forme. Mas vamos lá. Esse volume 17, ele começa com uma cena do passado. Então, a gente tem uma cena do Nagai, daquele outro amigo dele, Adin, eles conversando sobre morrer na água, né? De que os Adins, eles conseguem reviver, mas ainda são seres humanos. Então a mesma coisa que aconteceria com um ser humano acontece com o Adin. E aí ele fala sobre quando você cai de forma muito brusca na água, que você não morre, mas você desmaia. E aí eles trazem toda a explicação científica. Quando eu comecei a ler isso, o que eu pensei? Porque eu sempre fiquei nessa dúvida. Como que eles vão derrotar o Satou? Porque tem que ser de uma forma muito boa. Porque assim, o Satou já saiu de cada armadilha que eles tentaram fazer e que eram coisas muito boas. Porque eu falei, mano, eu não vou aceitar qualquer coisa que acontecer. E aí quando eles começaram a falar de água, e aí eu comecei a ler esse volume, eu pensei, pô, eles vão dar um jeito de colocar o Satou, sei lá, em algum recipiente ali, fechar e jogar no mar para ele cair na área abissal do oceano, né? Que é aquela área lá no fundo do mar. E assim, mesmo ele sendo um Adin, ele morrendo afogado e revivendo, mano, se o cara cair lá, se for jogado lá na área abissal do oceano, não tem como ele voltar para a superfície. E aí ele ia ficar lá e não ia causar trabalho pra ninguém. Então eu pensei assim, falei, pô, eles estão mostrando aqui negócio de água, de se afogando e tudo mais, então acho que o fim do Satou vai ser mais ou menos isso.
Só que, gente, eu achei tão idiota a forma que o Satou foi pego, porque, assim, nessa cena inicial, a gente tem lá o Nagai, ele tá em uma altura muito alta, né? E ele e o amigo dele se jogam dessa altura. Na luta do Satou, tipo, se a altura era isso daqui, era muito. Então, tipo, não tem justificativa pro Satou ter desmaiado, deles caírem daquela altura mínima, e isso ter feito eles conseguirem prender ele, aí colocaram ele lá em uma caixa anti-Adin e levaram lá pra não sei aonde. Mano, achei muito, muito idiota. De fato, eu fiquei muito frustrado, porque, igual eu falei, o Satou, ele já saiu de cada uma que não tem como o fim dele, a luta final ali dele contra o Nagai ter sido de uma forma tão idiota. Então é por isso que eu falo que eu não sei se eu gostei ou não desse final de Adin. Depois que acontece isso, depois que o Satou é preso, eles falam que ele morreu de velhice, porque os Adins, eles podem morrer de causas naturais, eles conseguem só reviver se eles morrem ali de alguma outra forma, né? Mas ele morreu de velhice. Só que no final, acaba mostrando que isso não é verdade, que ainda estão fazendo experiências com ele, então meio que fica em aberto. E aí a gente tem um futuro ali do que aconteceu com os personagens, e os Adins, eles ainda sofrem bastante preconceito, mas o Nagai e todos os outros ali Adins que ajudaram na captura do Satou, eles ganharam novas identidades, eles ganharam um novo nome, uma nova oportunidade de conviver em sociedade, e aí o Nagai, ele foi estudar para se tornar um médico. E aí a gente vai vendo assim o que aconteceu com cada um dos outros personagens. É uma coisa assim bem legal. Até nesse último volume, em uma das últimas cenas, a gente tem uma referência lá ao volume 1, que o Nagai, ele também acaba sendo atropelado novamente por um caminhão. Aí assim, é o que eu falei. Eu gostei muito da história de Adin. Os plot twists que acontecem, assim, acho que esse combate de inteligência do Nagai com o Satou, ele é muito bom. Mas ele não teve uma conclusão muito boa. Eu achei assim que o autor falou: eu preciso terminar essa história logo, porque não vai dar e eu vou fazer aqui qualquer coisa. Acabou minha criatividade, eu sou só desenhista, eles me colocaram aqui nessa história porque o outro autor não sei o que foi fazer, abandonou. Eu só sou desenhista, não sou roteirista, mas já até ultrapassei o que eu podia fazer, então aqui o final eu vou colocar de qualquer jeito. É uma história que ela vale muito ali no começo, acho que principalmente no meio dela. E a reta final. Mas o final não é um final que agrada, pelo menos na minha opinião. E aí eu quero saber de você, que leu Adin, já leu esse volume final, o que você achou da finalização da história. Para esse volume aqui de Adin, eu vou dar a nota também 7.5. Esse é o vídeo do 7.5. E aí a gente finaliza esse vídeo com The Promised Neverland. Aqui nesse volume, a Mujika e o Sonju, eles foram buscar uma solução para fazer com que o restante dos demônios, né, não se rebelassem por conta de que agora não tem governo. Daí o Sonju, ele vai até uns anciões lá, que foram as pessoas que ensinaram a ele essa política de não comer seres humanos, para conseguir reviver esses anciões, e eles queriam governar esse novo mundo, onde os demônios não precisariam se alimentar de carne humana. Porém, a família Hatri já tinha enviado uns demônios lá que estão do lado dele para espalhar fake news para os outros demônios, falando que quem tivesse bebido do sangue da Mujika estava com sangue envenenado e que deveria ser morto. Eles começam a matar todo mundo que tomou sangue, né? Só que alguns demônios começam a achar isso estranho, né? Porque falar, pô, mas é muito estranho, né, tá acontecendo essas coisas assim, e já aparecia ali pra meio que se rebelar. Mas não foi o bastante, porque o Sonju e a Mujika, eles acabaram sendo capturados e iam ser executados em praça pública. Aí, voltando lá para a família Hatri, a gente tem as crianças, né? Eles estavam todos presos. A gente é apresentado a Mama Isabela de novo, que agora não é uma mama, ela virou uma vovó. Ela não foi responsabilizada pelo que aconteceu lá em Gracefield. Quem acabou sendo responsabilizada no lugar foi a antiga vovó lá. E aí, o Hatri, ele dá uma chance para Isabela. Ele fala, ó, eu vou te dar mais uma chance aqui. Você fica do meu lado
e a gente vai pegar todas essas crianças de volta. E a Isabela aceita. Só que o legal disso, assim, é que as crianças elas conseguem criar um plano lá de encurralar o Hatri e tudo mais. E a Isabela, na verdade, ela não estava do lado do Hatri. Ela fingiu se juntar a ele, mas ela estava ali do lado para ajudar as crianças. E ela conseguiu colocar todas as mamas também contra a família Hatri. Ela falou lá que com a família Hatri, elas iriam só ter essa falsa sensação de liberdade e que se elas quisessem se libertar de vez, elas teriam que se juntar a essa rebelião. Então, achei muito legal. Assim, eu já sabia que a Mama Isabela, ela não era inteiramente má. Até porque tudo que ela tá fazendo, a gente teve a explicação lá do passado dela, né? Foi para ela mostrar ao Leslie o mundo que ele não conseguiu ver por conta dele ter sido capturado. Achei legal isso e as crianças meio que perdoaram ela, né? Que eles ainda continuam chamando ela de Mama. E aí uma reviravolta também no final, lá na execução do Sonju e da Mujika. Porque aparece aquele demônio lá de Gold Pound que as crianças tinham derrotado ele, mas ele não morreu. Né, que é aquele que tem o Lewis, que tem o macaquinho aqui. Ele chegou lá na hora que eles iam executar o Sonju e a Mujika e ele revelou tudo. Ele falou tudo para todos os demônios ali da população que estava ali e ele explicou que o sangue da Mujika não era um sangue envenenado e que era um sangue da salvação. Agora, o porquê que ele fez isso, gente, eu não sei. Porque ele era totalmente do mal, ele promovia aquelas caçadas, ele comia, né, o corpo dos seres humanos, enfim. Talvez no próximo volume, no último, a gente tenha a explicação. Traduzindo, Hatri está lascado, porque ele está ali encurralado por todas as crianças, por todas as mamas. Os demônios que estavam do lado dele se lascaram, porque agora toda a população de demônio sabe da verdade e com certeza vai ir contra eles para conseguirem tomar o sangue da Mujika e se livrar dessa maldição de ter que comer seres humanos para sobreviver. Mas o Hatri, ele parece que tem ali um planozinho, porque a Eima, ela fez lá a promessa com um tananana, né? E aí, se ele conseguir matar ela, a promessa vai ser desfeita e aí ele provavelmente vai colocar tudo pelos ares, né? Então, vamos ver, gente, o que nos aguarda nesses últimos momentos de Promissed, porque o próximo volume já é o volume final. Gostei desse volume 19, ele foi um volume bem intenso, né, cheio de ação. Eu gostei muito das trocas de núcleos, né, vamos falar assim, porque a gente teve a parte do Sonju e Mujika e a parte das crianças lá perseguindo o Hatri. E eu acho que eles faziam essas transições de partes nos momentos certos. Então ele foi um volume que você lia intensamente do começo até o final, né? É daqueles tipos de volume que você quer terminar logo e que você vê a história, na verdade que você nem sente, né, a história passando. E eu acho muito legal, porque eu gosto desses arcos de redenção, né? Assim, que não foi tão explorada essa questão da Mama Isabela, mas dá pra você entender os motivos, né? Dá pra você entender. É como se ela tá cansada, né? De ter que ver as pessoas que ela ama indo embora apenas para que ela consiga sobreviver. Ela acha isso muito injusto. Vamos ver, né, o que nos aguarda. Esse volume aqui de Neverland eu achei muito bom. Também vou dar a nota pra ele, 10 de 10. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de leituras da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, ó, deixa o seu like aí porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E deixa aí nos comentários o que você achou a respeito dessas leituras. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...